Olá, uma pergunta recorrente que tanto eu como a Jerusa ouvimos muito é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? As pessoas querem saber o que é que Deus quer para elas, em termos de onde morar, com quem vou casar, qual a minha profissão, qual a igreja que devo participar, quer dizer, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então eu quero dizer logo assim, de bate-pronto, que Deus não tem uma vontade para a sua vida. Vou repetir. Deus não tem uma vontade para a sua vida. Por que eu faço essa afirmação? Primeiro, porque essa frase, Deus tem uma vontade para a sua vida, ela não consta na Bíblia. Isso é uma articulação da religiosidade e da própria superstição ou da cultura religiosa que foi incorporada acriticamente e as pessoas convivem com essa sentença, a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que cumprir a vontade de Deus para a sua vida, etc. Não existe essa frase na Bíblia. O que nós temos mais próximo na Bíblia é Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o propósito, de acordo com o seu propósito. Então, a frase que nós temos na Bíblia é que Deus tem um propósito para cada vida. Qual é o propósito de Deus para todos nós? Paulo deixa isso bastante claro. O propósito de Deus para que todos nós é que Cristo seja formado em nós. E Paulo diz que por essa causa, quer dizer, de Cristo ser formado em nós, ele chegava a sentir dores de parto. Uma analogia muito linda, não é? Com o parto, com o nascimento. Quer dizer, eu tenho dores de parto para que Cristo, para que este propósito de Cristo ser formado em vocês aconteça. Por que eu insisto em dizer Deus não tem um propósito, um plano para a sua vida, e sim um propósito? Vou repetir. Deus não tem um plano. Deus não tem uma vontade para a sua vida. No sentido que as pessoas repetem. Deus não tem. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isso não existe. Por quê? Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ou o plano de Deus para a nossa vida, todos nós, em algum ponto, em algum determinado tempo, violamos, quebramos, pecamos contra ele. Quem aqui já não pecou? Quem aqui já não estragou o plano de Deus para a sua vida? Quem já não, em algum ponto da sua vida, já não estragou a vontade de Deus para a sua vida? Porque nós temos a nossa própria volição, o nosso próprio livre-arbítrio. Nós decidimos, optamos, vamos por aqui, vamos por acolá, às vezes erramos, às vezes damos o nosso carro nas pedras, a gente erra. Então não existe uma vontade específica de Deus para a nossa vida, de casar, o João casar com a Maria, ou do Francisco morar em Belém do Pará, ou do Ricardo morar em Porto Alegre. Deus não tem esta vontade para a nossa vida. Isso depende das nossas escolhas, das nossas opções, das circunstâncias. A Bíblia diz no livro do Eclesiastes de que o tempo e o acaso sucedem a todos. Eu me lembro de uma pessoa que veio a mim quando ainda existia a companhia aérea, a Varig, e ela disse: olha, a Varig faliu e eu estou sentindo que este é um ataque do diabo contra a minha vida. Eu falei: como que Deus faria isso? Falir uma empresa aérea para que o diabo tenha acesso à sua vida. Isso não faz o menor sentido. Então nós não podemos dizer assim, isso, né? A gente acaba vivendo em Porto Alegre, ou vai viver em Campinas, ou vai morar em Teresina, no Piauí, não porque esta é a vontade de Deus, mas por causa de circunstâncias que a vida, o tempo e o acaso, que está escrito no livro do Eclesiastes, chegam até nós, porque uma pessoa morreu ou porque houve um acidente, e aí a minha vida foi levada por circunstâncias que não são necessariamente uma vontade diretiva de Deus para nós, a tomarmos caminhos que a gente, porventura, não tomaria. Então Deus não tem um plano de Deus para a nossa vida
Até porque o plano e a vontade de Deus para a nossa vida precisa muitas vezes ser reformado ou reformada. O plano precisa ser refeito. O plano precisa ser reconstruído. Eu conheço pessoas que se divorciaram, eu conheço pessoas que tiveram um acidente que não dependeu delas. Eu tenho um amigo que perdeu um braço por causa de um acidente de trânsito em que o motorista que causou o acidente de trânsito estava embriagado. Então, a pessoa está agora sem um braço e não foi uma vontade de Deus que ele ficasse sem o braço. Foi um ato irresponsável de um homem que estava bêbado. Entenderam? Agora, o que Deus quer fazer conosco é que qualquer que seja o que nos aconteceu, qualquer circunstância que nos sucedeu, qualquer problema ou vitória, qualquer coisa boa que aconteceu na nossa vida, nós usemos esses elementos como material, como matéria-prima, para que o propósito de Deus se cumpra em nós. E qual é o propósito que Deus quer que se cumpra na nossa vida? Que Jesus, que Cristo seja formado em nós. Então, qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida? A vontade de Deus para a minha e para a sua vida não é específica, casar com fulano, casar com fulana, ter esta vocação ou me matricular naquela faculdade. A vontade de Deus para a minha e para a sua vida é que eu seja um homem íntegro, que eu ame a justiça, que minha vida seja tomada de compaixão, que eu seja uma pessoa hospitaleira, que eu seja uma pessoa humilde, que saiba andar humildemente diante de Deus e dos homens. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. E essa vontade de Deus para a minha vida não é específica para o Ricardo Gondim. É uma vontade de Deus que se aplica a todos os homens e a todas as mulheres. Porque quando esta vontade de ser íntegro, de ser misericordioso, de ser bondoso, hospitaleiro, gentil, generosa, quando esta vontade se cumpre em nossa vida, nós chegamos ao propósito que Deus tem para nós. E qual é o propósito? Repito, que Jesus seja formado na nossa experiência de viver. Que nós sejamos pequenos cristos. Este é o propósito. E este é um propósito eterno. É um propósito lindo, que pode se cumprir, qualquer que seja a circunstância que você está vivendo. Então vamos aliviar da nossa sobrecarga existencial, ainda termos que acertar num alvo, numa mosca, acertarmos num objetivo fino, preciso, de ter que cumprir uma vontade, termos que acertar com um plano. Não, qualquer que seja a circunstância, você pode usar de uma maneira produtiva, enriquecedora, para que você chegue ao propósito de Deus na sua vida, tá bom? É isso que eu queria dizer, porque eu tenho recebido muitas mensagens, tenho recebido muitas preocupações de pessoas que acham que não estão cumprindo a vontade de Deus para suas vidas, e eu quero dizer a essas pessoas, sim, desde que você seja honesto, honesta, hospitaleiro, hospitaleira, íntegro, verdadeira, humilde, você está sim no centro da vontade de Deus, qualquer que seja a circunstância. E o propósito de Deus vai se cumprir na sua existência. Cristo, através do Espírito Santo, vai ser formado na vida de todos e de todas, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrem-se que nesses tempos difíceis e graves nós precisamos nos unir, porque juntos, unidos e unidas, a gente vai muito mais longe. Deus abençoe você.